Olá amigos, tudo bem com vocês? Nos dois últimos programas falei-vos de cláusulas contratuais gerais e disse-vos aí que existiam cláusulas que poderiam ser consideradas excluídas, ou seja, não escritas, inexistentes nos contratos. Cláusulas que, pela sua apresentação gráfica, passavam despercebidas aos consumidores, cláusulas apostas depois da assinatura, cláusulas que não tinham sido comunicadas ou que não tinham sido informadas ao consumidor. Portanto, todas estas cláusulas que padeciam destes vícios eram consideradas excluídas, não escritas no contrato. Bom, e o que é que acontece então se as cláusulas tiverem sido comunicadas, tiverem sido informadas, se pela sua apresentação gráfica não passarem despercebidas ao consumidor, se elas não estiverem apostas depois da assinatura? Só por si estas cláusulas são válidas? Pode não ser assim. Ou seja, pode, mesmo não tendo esses vícios, não serem válidas. É que nós, nas cláusulas contratuais gerais, temos duas situações a ponderar. Em primeiro lugar, é a análise formal. Se as cláusulas foram ou não comunicadas, foram ou não informadas, se passam ou não despercebidas ao consumidor, se as cláusulas estão depois da assinatura. Portanto, temos esta análise formal do contrato, se assim se pode dizer. Mas também temos, depois, se elas passarem, vá lá, neste crivo, temos agora uma análise substancial, uma análise material das cláusulas. Se elas tiverem sido informadas, comunicadas, se elas não estão depois da assinatura, se pela sua apresentação gráfica não passam despercebidas, nós temos que ir agora ver cláusula a cláusula. E temos que ver cláusula a cláusula para saber se essas cláusulas respeitam ou não determinados normativos legais que estão previstos no diploma que rege as cláusulas contratuais gerais, o Decreto-Lei 446/85 de 25 de outubro. Ou seja, temos que agora ir ver uma análise substancial, como disse. E hoje eu vou trazer um exemplo de cláusula que pode ser nula a existir num contrato. Imagine, por exemplo, eu dou-vos um exemplo, uma empresa de telecomunicações que estabelece um período de fidelização e que diz exatamente isto. O consumidor tem que estar vinculado à operadora durante 24 meses. Se não o fizer, terá que pagar à operadora todas as mensalidades que teria que pagar até ao final dos 24 meses. Ou seja, o consumidor teria que estar vinculado durante 24 meses e, quer estivesse, quer não estivesse, teria que pagar essas 24 prestações, mensalidades, independentemente de pôr fim ao contrato antecipadamente durante esse período dos 2 anos. Uma cláusula destas, aposta num contrato pela operadora, que impõe ao consumidor pagar e estar vinculado a ela durante 24 meses e se incumprisse, portanto, se pusesse termo ao contrato durante esses 24 meses, ter, independentemente de tudo, que pagar todas essas prestações, esta cláusula seria válida? Ela pode ter sido comunicada, pode ter sido informada, ela pode não passar despercebida ao consumidor, pode não estar depois da assinatura. Mas uma cláusula destas, assim, é nula, é proibida. Porquê? Porque são proibidas cláusulas penais desproporcionais aos danos a ressarcir. Ou seja, uma empresa dizer ao consumidor que tem que estar vinculado durante 24 meses e que, se não o fizer, terá que pagar os 24 meses como se estivesse vinculado à empresa, isto, no fundo, é uma cláusula penal que obriga o consumidor a estar vinculado àquele contrato, quer queira, quer não, e se puser termo, vai ter que pagar à empresa um valor
sem que a empresa tenha incorrido em qualquer prejuízo pelo facto de o consumidor ter posto antecipadamente termo ao contrato. Ou seja, impor isto a um consumidor é impor-lhe uma obrigação, uma pena por ele incumprir o contrato antecipadamente. É impor-lhe uma pena desproporcional aos danos a ressarcir. Porque se o consumidor vai embora, deixa de estar vinculado àquela empresa, ele pode, com isso, não ter causado prejuízo à empresa. E, portanto, a empresa está a receber um valor por um serviço que não presta e não ter prejuízo nenhum com aquela resolução contratual, com o facto do consumidor ter posto termo ao contrato. E, portanto, uma cláusula destas, sem mais, é proibida. Agora imaginemos, por exemplo, que a empresa tinha dito ao consumidor: você fica vinculado ao contrato durante 24 meses, mas eu, em contrapartida, vou-lhe oferecer redução do preço das chamadas em 50% e, por exemplo, vou-lhe oferecer um telemóvel. Portanto, você fica vinculado durante 24 meses, mas, em contrapartida, eu dou-lhe um determinado benefício. Nesta situação, esta cláusula era proibida? Não. Porquê? Ou poderia não ser. Porquê? Porque o consumidor teria que ficar vinculado àquela empresa durante 24 meses. Porque aquela empresa deu-lhe um benefício que espera amortizar durante aqueles 24 meses. E, portanto, a contrapartida daquele benefício dado ao consumidor é ele permanecer vinculado durante 24 meses. E, portanto, se o consumidor, a meio daquele período, ao fim do primeiro ano, resolve pôr termo ao contrato, ele pode ter causado um prejuízo à empresa. E então a empresa poderá dizer: bom, eu tive um prejuízo porque ele não cumpriu os 24 meses, então neste caso eu quero ser ressarcida dos prejuízos que tive. Terá que provar e quantificar os prejuízos que teve. Portanto, meus amigos, ficamos aqui a saber o seguinte: cláusulas penais desproporcionais aos danos a ressarcir são proibidas. Elas, cláusulas penais, são possíveis, mas não podem ser desproporcionais aos danos a ressarcir, sob pena de uma cláusula contratual geral que preveja uma cláusula penal desproporcional aos danos a ressarcir ser nula, ser proibida. Voltamos a esta temática para a semana. Até lá, um grande abraço.